Então vamos lá. NDF na prática. Hoje eu vou mostrar para vocês como que é que faz hedge usando contratos a termo. Você pode proteger ali a sua importação, sua exportação, se você for receber valores em dólar, se você for pagar. Então o NDF ele é muito utilizado para isso aí nos dias de hoje. O que é o NDF? O NDF é um contrato a termo que ele é somente financeiro, né? Ele é liquidado financeiramente. Não tem a entrega desse ativo em moeda, então tem apenas uma diferença entre a taxa contratada e a taxa de mercado, que ela é sempre liquidada em dinheiro. E o NDF ele é sempre usado, a maioria das vezes, ali 90% das vezes, para você fazer hedge, né? Tanto no câmbio como em commodities, em ações também. Então, assim, qual que é a lógica por trás do NDF? Por que utilizar o NDF, né? Vamos supor que você tem uma empresa que ela tem exposição futura a dólar, ou ao preço da arroba, o preço da saca de soja, de milho. Então, essa empresa ela pode ir lá e travar essa taxa, né? Esse custo ali, via NDF. Então, no vencimento, você vai ter uma taxa contratada dessa taxa de mercado. Então, se você, por exemplo, eu fiz um NDF comprando dólar. Então, se o dólar subir no vencimento, você recebe essa variação financeira, né? Se o dólar cair, você vai pagar. Então, você consegue ter uma proteção, uma previsibilidade ali. Eu vou usar o exemplo do exportador, né? Supor que tem uma exportadora de cobre e ela vai receber $1 milhão daqui 90 dias. Qual que é o risco aqui, né? O risco o dólar cair. Como ela está recebendo em dólar, se o dólar subir, vai ser melhor para ela. Se o dólar cair, ela vai receber menos. Então, como que você se protege disso? Você vai lá no mercado de balcão e você fecha um NDF, né? Vamos supor que eu feche um NDF de $1 milhão a R$5 para 90 dias. Então isso dá 5 milhões no total. Quais são os cenários, né? Se o dólar cair para 4,70, eu vou ganhar do banco esses 30 centavos, né? Porque eu vou estar vendido no dólar a R$5 e eu vou recomprar a 4,70. Então eu vou ter essa previsibilidade, vai entrar 300 mil na minha conta. Então, o que vai acontecer? Eu vou receber do importador menos dólares, mas do NDF eu tenho esses 300 mil que eu vou receber ali, que vai rebater nesse valor, né? Então eu consigo proteger. Então, se o dólar subir para 5,30, a empresa ela tem que pagar essa diferença para o banco, né? Você perde a alta, mas você garante a previsibilidade. O hedge é para isso, não é para ganhar, é para proteger. Outro exemplo, supor que a empresa ela tem ali que pagar $1 milhão por 60 dias. Então, se ela está pagando em dólar, se o dólar subir, ela vai pagar mais, vai ficar mais caro, né? Então você vai encarecer o seu custo, vai apertar a sua margem ali. Então, o que você faz? Você vai lá e compra NDF, né? Vamos supor que eu comprei NDF a 5,10 para 60 dias, 5 milhões e 100 no total. Então, se no vencimento o dólar subir, o banco vai me pagar, né? Se o dólar cair, eu vou ter que pagar para o banco. Só que a minha dívida em dólar, como eu estou importando, ela vai ser menor, né? Então, vai ficar elas por elas. Eu vou estar com o meu custo travado, certo? Um NDF para multinacional, né? Hoje tem muitas empresas grandes que elas recebem em dólar, né? Então você tem a receita indexada em dólar, mas recebe em real. Então como que eu travo isso, né? Você tem que fechar um NDF, você tem que vender um NDF para proteger contra a queda. Por que a gente deve usar NDF? Você não precisa de muito dinheiro para você montar um NDF, você não precisa movimentar a moeda em si, vai proteger a sua margem, o seu fluxo, vai reduzir a volatilidade de caixa e vai permitir um planejamento financeiro melhor da empresa em relação a todos os gastos, receitas e despesas ali, né? Então, assim, o NDF ele é muito utilizado via bancos e mercado institucional.
como que eu faço o NDF, né? O que eu preciso ter? Você precisa de margem de garantia, né? Essa margem, ela pode ser dinheiro, ela pode ser título, né? CDB, Tesouro Direto, ou até um limite de crédito. Então, assim, o ponto é, se tiver uma variação muito grande no seu NDF, você pode usar esse dinheiro para pagar essa margem, né? Então, esses ajustes, eles podem ocorrer de acordo com a variação do câmbio. Então, por exemplo, vamos supor que eu compre o dólar a R$5 e o dólar vai para R$4,50. Pode ter uma chamada de margem adicional, né? O banco falar, ó, você tem que colocar mais garantia, um pouco mais, né? Só que aí, no seu negócio ali, você vai estar comprando dólar mais barato, né? Você vai estar pagando para a bolsa, mas relativamente no seu contrato de importação, por exemplo, você vai estar pagando menos, né? Então você vai ficar elas por elas. Então, assim, mesmo sendo hedge, você está usando para proteção, você tem que ter essa garantia, né? A própria bolsa pede, o banco vai pedir ali. Então, assim, o NDF é uma ferramenta financeira ali, um derivativo extremamente bom ali, tá? É uma das principais ferramentas para você gerir o seu risco em relação à variação do câmbio ou a variação da commodity, certo? Então, assim, os exportadores, você pode proteger a receita contra a queda do dólar, os importadores protegem o custo contra a alta. Então, assim, o NDF ele vai gerar uma previsibilidade de caixa, vai ter estabilidade de margem na sua empresa e vai te proteger contra a volatilidade cambial.